Já experimentou a angústia da recusa e permaneceu aprisionado, verificando notificações constantemente, fantasiando sobre métodos para reconquistar tal indivíduo? Este constitui o equívoco que o mantém no padrão de aflição. A grande maioria reage conforme os filósofos antigos nos alertaram há mais de 2 milênios para evitar tentando dominar aquilo que está além do nosso alcance. Porém, existe uma alternativa mais eficaz que não somente preserva sua honra, como revoluciona inteiramente sua existência. Nos momentos seguintes, revelarei o conceito filosófico que o liberta desta cela sentimental. Algo que raros compreendem, mas que os grandes pensadores dominavam completamente. A realidade é que a recusa pode representar o maior benefício que já obteve se souber como manejá-la. Esta metodologia não apenas modificará sua forma de enfrentar vínculos, mas transformará radicalmente sua percepção sobre você mesmo. Registre nos comentários. Minha tranquilidade interna não se subordina a pessoa alguma. Este representará o passo inicial para consolidar esta nova mentalidade em sua existência. Primeiro, o reflexo interior. Quando alguém o recusa, o impulso inicial é direcionar-se externamente para o indivíduo que lhe negou, para as correspondências sem resposta, para o mutismo do outro extremo. É como se toda sua concentração fosse absorvida para distante de si próprio. Este é precisamente o instante em que os pensadores antigos nos convidam a executar algo distinto, redirecionar a atenção internamente para o único território onde possuímos genuíno domínio. A recusa machuca intensamente porque tocamos numa lesão que já existia em nosso interior. Não se trata exclusivamente sobre o indivíduo que se distanciou, mas sobre como você se percebe diante desta circunstância. O que esta recusa está procurando lhe demonstrar? Quais aspectos seus necessitam de cuidado e consideração? Existe um reflexo potente sendo posicionado diante de você, mas poucos possuem a bravura de verdadeiramente se contemplar. Os antigos pensadores como Epicteto compreendiam que não conseguimos controlar as condutas alheias, mas temos domínio total sobre nossas próprias reações. Quando você foi recusado, a única coisa genuinamente sob seu controle é como você opta por reagir a isso. E a primeira reação deve ser examinar-se com sinceridade e benevolência. Frequentemente depositamos tanto valor na opinião e aceitação dos outros que esquecemos de validar nosso próprio mérito. O reflexo interior o convida a formular uma questão diferente em vez de por que essa pessoa não me deseja. Me pergunte o que posso descobrir sobre mim através desta vivência. Este não é um exercício de culpabilização ou autopunição. É um momento de claridade, como limpar um espelho embaçado para enxergar melhor. Talvez você perceba padrões em seus vínculos que nunca havia observado anteriormente. Talvez descubra que estava atribuindo mais valor ao outro do que a si próprio. Ou talvez reconheça que estava procurando nos outros uma confirmação que somente você pode conceder a si mesmo. Quando Marco Aurélio redigiu suas reflexões, ele não estava preocupado com a opinião alheia sobre ele, mas em como poderia se tornar um indivíduo melhor através de suas próprias ações e decisões. Esta é a essência do reflexo interior. Utilizar momentos difíceis como oportunidades de desenvolvimento. A recusa cria um vazio que instintivamente desejamos preencher com mais busca de aprovação externa. Resistir a esse impulso é o primeiro passo para a verdadeira libertação emocional. Em vez disso, use esse espaço para nutrir uma relação mais profunda consigo mesmo. Observe seus pensamentos sem julgamento. Por que não sou suficiente?
Pode ser substituído por sou exatamente o que necessito ser neste momento e continuo evoluindo. A dor da recusa é real, mas não precisa definir quem você é. O reflexo interior também revela nossas expectativas irreais. Frequentemente sofremos, não pela recusa em si, mas porque criamos narrativas em nossa mente sobre como as situações deveriam ser. Os filósofos nos ensinam a alinhar nossas expectativas com a realidade, não com nossos desejos. Isso não é desistir, é sabedoria. Quando você olha verdadeiramente para dentro, também reconhece sua própria força. Você já superou desafios anteriormente. Você possui recursos internos que talvez nem saiba que existem. Então, a recusa não diminui seu valor. Ela apenas modifica o caminho que você vai percorrer. Fazer deste momento um encontro consigo mesmo é uma escolha. É olhar para o reflexo interior e decidir que, independentemente das ações dos outros, você vai se comprometer com seu próprio crescimento. Este é o momento de fortalecer suas fundações internas, não de buscar validação externa. Os filósofos também nos ensinam que nossas percepções moldam nossa realidade. Se você vê a recusa como uma sentença final sobre seu valor, isso se tornará sua verdade. Mas se você a vê como um redirecionamento do seu caminho, como uma informação útil, então é isso que ela se tornará. O reflexo interior é seu primeiro e mais poderoso aliado. É o começo de uma jornada que não depende da aprovação dos outros, mas da sua própria capacidade de crescer através das dificuldades. Você não pode mudar o fato de que foi recusado, mas pode transformar completamente o significado disso na sua vida. Segundo a aceitação, Radical pontuou que acontece quando você para de lutar contra a realidade. Depois de olhar para dentro, o próximo passo é talvez o mais difícil: aceitar completamente o que aconteceu, não com resignação ou derrota, mas com uma compreensão profunda de que lutar contra fatos já estabelecidos só aumenta seu sofrimento. A aceitação radical não é fraqueza. Na verdade, é preciso muito mais força para encarar a verdade do que para se esconder em fantasias. Quando alguém o recusa e você continua inventando desculpas, buscando sinais de que ainda há uma chance, ou se torturando com isso, você está resistindo à realidade. Esta resistência é a verdadeira fonte da sua dor contínua. Os filósofos compreendiam profundamente o poder de aceitar o que não podemos mudar. Epicteto dizia: não exija que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e você terá paz. Parece simples, mas é revolucionário quando aplicado aos relacionamentos. Aceitar radicalmente a recusa significa dizer: isto aconteceu. Esta pessoa escolheu não seguir comigo. Esta é a realidade atual. Sem tentar mudar os fatos, sem se agarrar a falsas esperanças, sem criar histórias sobre como tudo poderia ser diferente. É como parar de nadar contra a correnteza e finalmente aprender a fluir com o rio. Você já percebeu como é exaustivo resistir ao que já aconteceu? Quanto tempo e energia você gasta repassando conversas na sua mente, analisando sinais, imaginando cenários alternativos? A aceitação radical libera toda essa energia para que você possa usá-la em algo produtivo para a sua vida. Alguns confundem aceitação com aprovação. Não é preciso gostar de ter sido recusado para aceitar que isso aconteceu. Você pode sentir a dor total da situação enquanto ainda escolhe não lutar contra ela. Na verdade, só quando você aceita plenamente a realidade é que pode sentir suas emoções de forma completa e começar a curá-las. A beleza da aceitação radical é que ela corta o sofrimento desnecessário. Existe a dor natural da perda e existe o sofrimento adicional que criamos ao resistir a essa dor. Quando você aceita,
Fica apenas com a parte natural do processo, que por mais intensa que seja, eventualmente passa. Os filósofos não buscavam eliminar emoções, mas sim responder a elas com sabedoria. Sentir tristeza pela recusa é humano. Deixar essa tristeza se transformar em amargura, obsessão ou autodepreciação é uma escolha que você não precisa fazer. A aceitação radical também nos liberta da necessidade de entender tudo. Muitas vezes a recusa vem sem uma explicação clara que nos satisfaça. E mesmo quando recebemos explicações, elas raramente aliviam completamente nossa dor. Podemos passar meses ou anos tentando entender por quê, quando a verdadeira libertação está em aceitar que às vezes não vamos entender e seguir em frente mesmo assim. Quando você aceita radicalmente, também reconhece uma verdade fundamental. Você não pode controlar os sentimentos de outra pessoa. Não importa o quanto você se esforce, quanto valor você ofereça, ou quão perfeito tente ser. O coração do outro não está sob seu controle. Esta é uma das lições mais duras e libertadoras que podemos aprender. Muitos de nós crescemos com histórias de amor onde a persistência vence tudo, onde alguém luta até conquistar o coração do outro. Os filósofos nos oferecem uma narrativa diferente. A verdadeira vitória não está em mudar a mente de quem te recusou, mas em encontrar paz independentemente da decisão deles. A aceitação radical também significa olhar honestamente para a situação. Talvez o relacionamento não fosse tão ideal quanto você imaginava. Talvez existissem incompatibilidades fundamentais que você ignorava. Talvez, em algum nível, você saiba que merece algo diferente do que estava recebendo. Este é o poder transformador da aceitação. Ela cria espaço para o novo. Enquanto você se agarra ao que poderia ter sido, não há lugar para o que realmente pode ser. Aceitar a recusa abre a porta para possibilidades que você nem conseguia enxergar antes. Os filósofos entendiam que aceitar a realidade não é um ato passivo, mas o primeiro passo necessário para qualquer ação efetiva. Você não pode traçar um caminho real para a frente se ainda está vivendo em um mundo imaginário. A aceitação radical é o terreno sólido de onde você pode começar a construir algo novo. Terceiro destino voluntário. Depois de aceitar radicalmente o que aconteceu, chega o momento de dar um passo ainda mais poderoso: abraçar voluntariamente seu destino. Os filósofos tinham um conceito chamado amor fati amar o seu destino. Não é apenas aceitar o que aconteceu, mas reconhecer que talvez devesse acontecer exatamente assim para seu crescimento. Quando alguém o recusa, você tem duas opções: ver isso como uma tragédia ou como um redirecionamento necessário. O destino voluntário é escolher a segunda opção conscientemente, é olhar para a situação e dizer: não apenas aceito que isso aconteceu, mas abraço esse acontecimento como parte do meu caminho. Pense por um momento, e se essa recusa não fosse um erro, mas exatamente o que você precisava experimentar neste momento da sua vida? E se, em vez de lutar contra essa experiência, você a abraçasse como um professor valioso? Esta mudança de perspectiva transforma completamente sua relação com a dor. Muitas vezes, nos apegamos a relacionamentos que não são saudáveis para nós, simplesmente por medo do desconhecido ou por apego a uma ideia que criamos na nossa mente. A recusa força uma separação que talvez você mesmo não tivesse coragem de iniciar, mesmo sendo necessária para seu bem-estar em longo prazo. O filósofo Sêneca escreveu que o destino guia os dispostos e arrasta os relutantes. Quando você abraça voluntariamente o que aconteceu, você deixa de ser arrastado pela vida e passa a caminhar com ela.
Há uma sensação de poder nisso. Você não está mais sendo vitimado pelas circunstâncias, mas extraindo o valor delas. Abraçar o destino voluntário também significa reconhecer que seu valor não diminuiu em nada com a recusa. Foi apenas uma pessoa que escolheu não seguir caminho com você. Isso não define quem você é. A verdade, muitas vezes a recusa, abre espaço para conexões muito mais alinhadas com quem você realmente é. Quando você escolhe ver a recusa como parte necessária do seu caminho, também começa a perceber padrões maiores na sua vida. Talvez existam lições que você precisa aprender repetidamente até realmente internalizá-las. Talvez você esteja sendo preparado para um relacionamento muito mais profundo no futuro. Os filósofos acreditavam que tudo acontece por uma razão, mesmo que essa razão não seja imediatamente óbvia para nós. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, a pergunta torna-se: o que posso aprender com isso? Esta simples mudança de questionamento transforma você de vítima em estudante. Há um poder imenso em reimaginar sua história. A recusa pode ser o fim de um capítulo ou o começo de um. É muito mais significativo. Outra escolha é sua. Quando você abraça voluntariamente seu destino, você se torna o autor da sua própria história, não apenas um personagem passivo. É importante entender que abraçar o destino não significa negar a dor ou fingir que tudo está bem quando não está. Você pode sentir plenamente a tristeza da recusa, enquanto ainda reconhece que existe um propósito maior em jogo. Os filósofos não buscavam suprimir emoções, mas sim colocá-las em uma perspectiva mais ampla. Esse conceito também nos lembra que ninguém além de nós mesmos pode determinar o significado dos eventos da nossa vida. A pessoa que te recusou pode ver isso como uma simples incompatibilidade, mas você pode escolher ver como o universo abrindo espaço para algo muito maior que está por vir. Abraçar o destino voluntário é particularmente poderoso, porque desafia nossa tendência natural de evitar desconforto. Quando você não apenas aceita, mas abraça a experiência desconfortável, você desenvolve uma resistência que poucas pessoas possuem. E é essa resistência que te permitirá enfrentar qualquer desafio futuro com muito mais força. Muitas pessoas passam anos resistindo ao que já aconteceu, desperdiçando o presente enquanto se agarram a um passado que não pode ser mudado. O destino voluntário te convida a investir essa mesma energia em construir o futuro que você deseja, usando as lições do passado como material de construção. Esta perspectiva também te liberta da necessidade constante de aprovação externa. Quando você entende que cada experiência, mesmo as dolorosas, tem um propósito no seu desenvolvimento, a opinião dos outros sobre você perde muito do seu poder. Você começa a viver de acordo com seus próprios valores, não com as expectativas alheias. Por fim, abraçar voluntariamente seu destino também significa confiar que, mesmo sem saber exatamente como, você tem a capacidade de transformar essa experiência em algo valioso. É uma declaração de fé em si mesmo e no processo da vida. Como Marco Aurélio escreveu, o que quer que aconteça, acontece como deveria acontecer. Quando você realmente internaliza isso, a recusa se torna não um obstáculo, mas um caminho. Quarto, virtude silenciosa. Como você responde quando alguém o recusa? Muitas pessoas recorrem a reações impulsivas, buscar vingança, falar mal da pessoa, para amigos em comum, mandar mensagens raivosas ou implorando por outra chance. Os filósofos nos ensinam algo completamente diferente. O poder da virtude silenciosa, agir com integridade mesmo quando ninguém está vendo. A virtude silenciosa é escolher o caminho mais difícil, porém mais nobre, especialmente nos momentos de dor. É quando você decide não retaliar,
Não suplicar, não manipular, não espalhar rumores. Não porque isso vá fazer a outra pessoa voltar, mas porque essas ações não estão alinhadas com quem você quer ser. Imagine a cena: você recebeu a mensagem de recusa. Seu coração está partido, seu orgulho está ferido, seus dedos estão prontos para digitar algo que você sabe que vai se arrepender depois. É neste exato momento que a virtude silenciosa é mais poderosa e mais difícil. É quando você respira fundo, coloca o telefone de lado e escolhe uma resposta que reflete seus valores mais elevados. Os filósofos acreditavam que cada situação, especialmente as difíceis, é uma oportunidade para exercitar a virtude. Quando te recusam, você tem a chance de praticar coragem, temperança, justiça e sabedoria, as 4 virtudes cardeais do filosofia antiga. Não para impressionar a outra pessoa, mas para fortalecer seu próprio caráter. A virtude silenciosa também significa dar espaço ao outro sem drama ou pressão, aceitar a decisão da pessoa com dignidade, sem tentar manipulá-la emocionalmente a mudar de ideia. Este respeito pelos limites dos outros é um sinal de verdadeira maturidade emocional. Muitos confundem a virtude silenciosa com passividade ou fraqueza. Nada poderia estar mais longe da verdade. É preciso muito mais força interior para conter impulsos reativos do que para cedê-los. É como um guerreiro que sabe quando não lutar, não por medo, mas por sabedoria. A beleza da virtude silenciosa é que ela funciona independentemente da reação do outro. Mesmo que a pessoa que te recusou nunca saiba como você lidou com a situação com dignidade, você sabe. E é esse autoconhecimento, essa congruência entre seus valores e suas ações, que constrói um alicerce sólido para sua autoestima. Os filósofos entendiam que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não nos momentos de felicidade e sucesso, mas nos momentos de dificuldade e desafio. Como você age quando está machucado? Como você responde quando é recusado? Estas são as verdadeiras medidas do seu caráter. Praticar a virtude silenciosa também significa evitar comportamentos autodestrutivos como forma de lidar com a dor. Não recorrer ao álcool em excesso, comportamentos de risco ou relacionamentos. Rebote apenas para anestesiar os sentimentos. É ter a coragem de sentir a dor completamente enquanto ainda faz escolhas saudáveis para si mesmo. Quando você pratica a virtude silenciosa após uma recusa, você também evita criar karma negativo em sua vida. Cada ação gera consequências, e reagir com raiva ou manipulação apenas cria mais turbulência em sua vida e em seus relacionamentos futuros. Agir com integridade, por outro lado, pavimenta o caminho para conexões mais saudáveis no futuro. Há algo profundamente libertador em saber que, independentemente de como os outros te tratam, você mantém o controle sobre sua própria resposta. Ninguém pode te fazer agir de forma mesquinha, vingativa ou desesperada. Essas são suas escolhas. E quando você escolhe conscientemente a virtude silenciosa, você recusar-se a deixar que a recusa diminua quem você é. É importante lembrar que a virtude silenciosa não significa suprimir suas emoções ou fingir que não está machucado. Você pode sentir completamente sua dor, expressar seus sentimentos de formas saudáveis, como conversar com amigos próximos ou escrever em um diário, enquanto ainda escolhe ações que refletem seus valores mais elevados. Um aspecto poderoso da virtude silenciosa é que ela frequentemente surpreende a própria pessoa que te recusou. Quando alguém te recusa, geralmente espera uma certa reação: raiva, súplica, argumentação. Quando você responde com dignidade, respeito e maturidade, você demonstra um nível de desenvolvimento emocional que muitas vezes faz a outra pessoa questionar sua decisão.
Mas você não está agindo assim para causar este efeito. Você está agindo assim porque é quem você escolhe ser. Por fim, a virtude silenciosa nos conecta a algo maior que nós mesmos. Os filósofos acreditavam que, ao agir virtuosamente, estamos alinhados com a ordem natural do universo. Há uma sensação de paz que vem quando suas ações estão em harmonia com seus valores mais profundos. Uma paz que nenhuma aceitação ou recusa externa pode dar ou tirar de você. Esta é a verdadeira lição da filosofia. Sua paz interior não vem de controlar o mundo exterior, mas de controlar suas próprias respostas a ele. E não há demonstração mais poderosa disso do que manter sua virtude intacta, mesmo quando seu coração está partido. Este é o caminho para uma força interior que nenhuma recusa pode abalar. Quinto, liberdade emocional. Imagine sentir a dor da recusa sem que ela controle completamente sua vida. Este é o estado de liberdade emocional que os filósofos buscavam, não a ausência de emoções, mas a capacidade de sentir sem ser dominado por elas. Após a recusa, esta liberdade se torna seu mais valioso objetivo. Muitas pessoas ficam presas em um ciclo emocional após serem recusadas. Um momento estão com raiva, no outro com esperança, depois com tristeza profunda, e então voltam à raiva novamente. Esta montanha-russa emocional drena sua energia e prolonga seu sofrimento. A liberdade emocional é aprender a sentir suas emoções sem que elas determinem suas ações. Os filósofos entendiam que não podemos controlar nossos primeiros impulsos emocionais, o que eles chamavam de impressões. Mas podemos escolher se concordamos com eles ou não. Quando o pensamento "nunca vou superar esta recusa" surge, a liberdade emocional te permite reconhecer: este é apenas um pensamento, não uma verdade absoluta. Um passo fundamental para a liberdade emocional é parar de alimentar as emoções com histórias destrutivas. Quando você foi recusado, é fácil criar narrativas como "sou inadequado" ou "ninguém vai me amar de verdade". Estas histórias mantêm você preso. A liberdade vem quando você questiona essas narrativas e escolhe interpretações mais equilibradas da situação. Parte dessa liberdade também envolve dar a si mesmo permissão para sentir completamente. Muitas pessoas tentam suprimir a dor da recusa, distraindo-se constantemente ou negando seus sentimentos. Os filósofos nos ensinariam que isso apenas prolonga o sofrimento. Quando você permite que a emoção exista sem julgamento, ela eventualmente se transforma e passa. A prática da observação distanciada é uma ferramenta poderosa para alcançar a liberdade emocional. Quando a dor da recusa surgir, observei-a como se estivesse assistindo a uma nuvem no céu. Aí está aquela sensação de aperto no peito novamente. Interessante. Esta pequena distância entre você e sua emoção cria um espaço para a escolha. Outro aspecto da liberdade emocional é reconhecer que você não é suas emoções. Quando alguém te recusa, você pode sentir tristeza, mas isso não significa que você é uma pessoa triste. Você pode sentir raiva, mas isso não significa que você é uma pessoa raivosa. Suas emoções são experiências temporárias, não sua identidade permanente. Os filósofos nos lembrariam que nossas emoções são respostas aos nossos julgamentos, não aos eventos em si. Não é a recusa diretamente que causa sua dor, é o significado que você atribui a ela. Quando você muda seu julgamento de "isso prova que sou inadequado" para "isso mostra que não éramos compatíveis", a experiência emocional se transforma completamente. A verdadeira liberdade emocional também inclui libertação da necessidade constante de aprovação externa. Quando seu bem-estar depende de como os outros te veem ou te tratam, você vive como um prisioneiro.
Os filósofos entendiam que a verdadeira liberdade vem de basear seu valor em suas próprias virtudes e escolhas, não nas opiniões alheias. Pense em como seria viver sem o medo constante da recusa. Imagine poder ser autenticamente você mesmo, sabendo que mesmo que alguém te recuse, isso não diminui seu valor ou abala sua paz interior. Receio da avaliação alheia. Um elemento fundamental dessa autonomia constitui a aplicação do reconhecimento. Inclusive durante períodos adversos, os filósofos aconselhavam constantemente refletir sobre como as situações poderiam deteriorar-se. Não para desvalorizar suas dificuldades, mas para obter discernimento. A recusa machuca, porém, igualmente oferece a chance de descobrir alguém que verdadeiramente o aprecie pela sua essência. A autonomia emocional também representa libertação do anseio de dominar os sentimentos alheios. Você não consegue obrigar alguém a amá-lo ou desejá-lo independentemente de seus esforços, hábito que desenvolve sua capacidade de resistência. O registro contemplativo representava uma metodologia essencial para os filósofos estoicos Sêneca e Marco Aurélio. Reservavam períodos constantes para analisar seus comportamentos, reflexões e avanços. Crie um costume cotidiano de redação, onde você investiga sinceramente como implementei os conceitos estoicos neste dia, em que momentos obtive êxito, em quais aspectos necessito aprimorar. Este não constitui um procedimento de julgamento pessoal, mas de contemplação benevolente que intensifica sua evolução. A aplicação da apreciação intencional igualmente ocupava posição central na doutrina estoica. Epicteto orientava seus discípulos a refletirem sobre a característica passageira de tudo aquilo que possuíam. Cultive o costume de valorizar conscientemente aquilo que possui. Em sua existência, principalmente, o que você poderia ter desprezado durante sua conexão prévia ou no período inicial da recusa. Esta aplicação constrói uma riqueza interna que nenhuma negação externa consegue destruir. Os estoicos ainda ressaltavam a relevância da comunidade de princípios. Busque indivíduos que dividem seu comprometimento com o desenvolvimento individual e a excelência moral. Isto não implica segregar-se em uma redoma filosófica, mas nutrir algumas conexões, onde você possa debater francamente seus obstáculos e evoluções. Quando compartilhamos nossa trajetória com terceiros, ela se torna concomitantemente mais suave e mais relevante. Outra aplicação estoica impactante é aquilo que podemos denominar de intervalo consciente, o instante entre um gatilho e sua reação. Quando algo desperta emoções relacionadas à recusa, exercite-se para estabelecer um breve espaço antes de responder. Neste espaço, questione-se o que a versão superior de mim executaria neste momento. Esta singela aplicação interrompe respostas mecânicas e possibilita decisões harmônicas com seus princípios mais nobres. Os estoicos executavam práticas de perspectiva para sustentar uma percepção balanceada da existência. Uma prática reconhecida como a observação elevada envolve visualizar-se contemplando sua vida de uma grande elevação, percebendo não somente o instante presente, mas todo o trajeto da sua existência. Esta prática auxilia a posicionar a recusa em um contexto mais abrangente. Acaso este acontecimento ainda parecerá tão relevante dentro de 5, 10 ou 20 anos? A simplicidade escolhida era outro fundamento estoico que pode ser especialmente reparador após uma recusa. Os estoicos aplicavam intervalos de desconforto proposital, como consumir alimentos básicos ou utilizar vestimentas simples, para recordar-se de que a alegria não se baseia em comodidades externas. Experimente simplificar alguma dimensão da sua existência. Diminuir o período
nas plataformas digitais, realizar uma organização nos seus objetos ou instituir uma rotina mais ordenada. Esta simplicidade gera lucidez mental. Outra implementação prática é aquilo que podemos denominar de ressignificação. A aplicação de reinterpretar acontecimentos para descobrir possibilidades em meio às adversidades, quando emergirem reflexões como desperdicei tanto período naquela conexão, transforme-os em adquirir ensinamentos valiosos que me capacitaram para vínculos mais profundos. Esta não é recusa tóxica, mas uma decisão consciente de extrair benefício de todas as vivências. Os estoicos também aplicavam a investigação de personalidade, estudando tanto personalidades exemplares quanto aquelas que exibiam defeitos. Observe cuidadosamente pessoas que enfrentaram recusas de maneira prudente e aquelas que permaneceram aprisionadas em modelos prejudiciais. O que você pode absorver de ambos os casos? Quais atributos você almeja desenvolver? E quais modelos deseja evitar em sua própria existência? A aplicação da ação dedicada era essencial no estoicismo. Não é suficiente meditar sobre a virtude. É necessário vivenciá-la através de comportamentos concretos. Identifique uma dimensão específica onde você quer implementar os fundamentos estoicos e estabeleça pequenos comportamentos diários. Talvez seja exercitar a comunicação transparente, instituir fronteiras saudáveis ou manifestar bravura em novas circunstâncias sociais. Estas microações edificam uma existência virtuosa. Os estoicos compreendiam a relevância do físico na aplicação filosófica. Atividades físicas regulares, nutrição consciente e repouso apropriado não eram apenas aplicações de bem-estar, mas alicerces para a lucidez mental e a resistência emocional. Institua uma rotina de cuidados corporais que sustente sua jornada filosófica. Um corpo fortalecido oferece uma base mais sólida para confrontar adversidades emocionais. A aplicação do silêncio proposital também era apreciada pelos estoicos. Em um universo repleto de opiniões, dispersões e barulhos, reserve instantes diários para o silêncio. Não apenas a ausência de som externo, mas também a tranquilidade dos pensamentos internos. Neste ambiente você pode conectar-se mais intensamente com sua sabedoria interna e distinguir o que verdadeiramente importa para você. Além das pressões sociais, outra implementação prática é aquilo que podemos denominar de memento vivere, recordar-se de viver plenamente. Enquanto os estoicos são reconhecidos pelo memento mori, recordar-se da morte, igualmente importante era sua ênfase em viver com finalidade e presença. A recusa pode ter te revelado a impermanência das conexões, mas também deve recordar você da preciosidade do período que possui, como você optará a vivê-lo. Por último, o fundamento estoico do amor universal. Filantropia convida a uma ampliação gradual da sua capacidade de conexão. Comece cultivando compaixão por si mesmo e expanda progressivamente para incluir amigos, familiares, conhecidos e, eventualmente, até mesmo a pessoa que te recusou. Esta não é uma aplicação de retomada da conexão, mas de libertação do rancor, que ainda possa estar retido dentro de você. A beleza da sabedoria estoica implementada é que ela transforma uma filosofia abstrata em uma energia viva na sua vivência diária. Ao aplicar consistentemente estes fundamentos, você não apenas ultrapassa uma recusa passada, mas edifica uma fortaleza interna que te sustentará em todas as adversidades futuras. Como Epicteto afirmava, não são as situações que perturbam os homens, mas suas interpretações sobre as situações.
Através destas aplicações, você transforma não apenas suas interpretações, mas toda sua relação com a existência. Um dia, uma decisão, uma resposta consciente de cada vez. Se estas palavras tocaram algo dentro de você, se você sentiu aquela centelha de reconhecimento ao perceber que existe um caminho melhor após a recusa, inscreva-se agora no canal. Quando você clica em inscrever-se, não está apenas garantindo mais conteúdo como este, está declarando um compromisso consigo mesmo, sinalizando para seu subconsciente que está pronto para essa transformação. É um pequeno gesto que representa uma grande decisão, a de colocar sua paz interior e crescimento pessoal em primeiro lugar. Escreva nos comentários: "Sou responsável pelo meu próprio valor", e observe como mesmo esta simples afirmação começará a reprogramar sua mente para uma nova realidade, uma onde nenhuma recusa pode definir quem você é. Faça parte desta jornada. Seu futuro eu já liberto e fortalecido. Agradecerá por esta decisão que você toma hoje. Se cuide e até mais.